Boa noite, meus irmãos. Antes de nós entrarmos no assunto da nossa conversa de hoje, queria lembrar, principalmente para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que esse trabalho que a gente faz de crescer espiritualmente não começa agora e termina daqui a meia hora, quando nós terminamos a palestra. Isto aqui é apenas um aviso, uma lembrança de que nós deveremos continuar o trabalho fora desse portão. E aí, como a Vitória falou, nas comunidades e em nossas casas, com os nossos familiares, primeiramente, com os parentes indiretos, em segundo lugar, e com os vizinhos que participam de uma mesma comunidade. Fazendo isso, é como uma célula de um corpo. Cada qual faz o seu papel para que o sistema, para que o organismo em si, como todo, funcione plenamente. Então, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, vamos reler em casa, no Evangelho ou no Evangelho do Lar, como se faz sempre, mas que aquilo fique alguma coisa. É através do Evangelho do Lar que a gente procura tirar aquelas tascas de madeira que estão ferindo a gente, ou ferindo o próximo. Vamos praticar isso aí. Senão, se nós não tivermos o coração limpo para receber as mensagens que são ditas aqui, porque nenhuma palavra é minha, e nem de Kardec. Ele não escreveu isso. Isso aqui foram mensagens dos espíritos superiores, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que embelezou este livro com tanta sabedoria para nós, para o nosso crescer e evoluir espiritual. Então vamos praticar nos nossos limites extra-centro, extra-casa de João e irmão Francisco. Isso aqui é para a gente aplicar na vida cotidiana, para aprender a abraçarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, assim como disse Cristo. Nós só estamos fazendo isso, ao fazer isso, estamos só seguindo os passos dele, e estamos cumprindo aquilo que ele determinou. E hoje, um tanto quanto diferente, como das outras vezes, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu, não é nem capítulo, é na sua introdução. Muitas vezes a gente consegue, a maioria das vezes, a gente não lê um prefácio de um livro, a gente passa logo para o primeiro capítulo e vai. E muita gente faz isso, eu também faço. Mas essa introdução do Evangelho dá uma noção geral do que seja, mais ou menos como ele foi feito, o que é que tem aqui, certas palavras que não estão no nosso dia a dia e que ajuda para a gente compreender melhor o que tem aqui dentro desta estrela, desta luz que não está mais sobre o alqueire, está acima, porque nós já temos ledores da doutrina, seguidores da doutrina espírita, nós já somos diferenciados. Nós já temos uma condição melhor de receber essa luz acima do alqueire. Então vamos lá. Aqui diz o número 1 do livro, o objetivo da obra, a divisão do Evangelho em 5 partes. Aqui foi tomado por base o Evangelho dos evangelistas,
do Novo Testamento, que nós lemos Mateus, nós lemos Lucas, Marcos. Porém, lá na Bíblia, nós encontramos assuntos como os anos comuns da vida do Cristo. Nós encontramos os milagres de Jesus. Nós encontramos as profecias e expressões que se fizeram dogmas da igreja. E por fim, a quinta parte, a parte moral, o código moral. Ora, Kardec, bem orientado, porque bem assessorado pelos espíritos superiores, ele viu que, se fosse colocar neste compêndio outros assuntos, senão o do código moral, iria entrar em atrito com outros cultos, com outras crenças, com outras religiões. Então, ele focou o Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha como título inicial Imitação do Evangelho. Ele focou a parte moral, que ela é comum, respeitada por todos os cultos, significando dizer que todos podem ler este livro, todos podem aprender com ele, seja qual for a religião que professe. Então ele teve esse cuidado, porque era uma coisa comum entre os diversos cultos, as diversas crenças, e não iria trazer nenhum debate, nenhuma situação de discórdia entre os irmãos. Então o ensino moral manteve-se inatacável. O único que, até hoje, todas as crenças aceitam, que é a parte moral. Os outros milagres de Cristo, uns aceitam, outros não aceitam. A vida de Cristo, até os seus 30 anos, uns dizem uma coisa, outros dizem outras, uns supõem outras coisas, que ele foi essênio e tal, e aí vai. Então, para evitar isso aí é que nós não. Ele, orientado, fez com que a coisa se dirigisse pelo código moral. Este código, este caminho que leva à felicidade plena. Simplesmente esta parte moral que está contida neste Evangelho são os passos de que Cristo deixou para nós. Siga-os, que encontrareis a plenitude e a felicidade eterna. Kardec reuniu então em Código Moral Universal, sem distinção de cultos. Ele adicionou ainda as instruções dos Espíritos. E o que chama atenção é que ele não pegou um médium e ouviu um médium em determinado local, que aí poderia cair na descrença de alguns. Isso é que dá a certeza do que contém este Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não deixamos de acreditar, porque foram mensagens de mais de 1.000 centros espíritas espalhados no mundo à época, e ele veio colhendo mensagens de diferentes médiuns em diferentes locais do planeta. Até do Brasil saiu mensagem para ele. E houve a concordância das mensagens. O seu teor principal, básico, a essência, era uma só. Então, como na França, um médium, 2 ou 3, falam sobre determinado assunto, e nos Estados Unidos, outros tantos falam a mesma coisa, falam a mesma língua, sem se conhecerem. Sem se conhecerem. Esta é a parte principal
para que nós tenhamos crença verdadeira do que está no nosso Evangelho. Isto se chama o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Os Espíritos, individualmente, ele teve o cuidado, Kardec, de dizer: não acreditem de primeira no que o Espírito diz. Em nenhum. Vamos estudar. Vamos sentir esse Espírito se manifesta outra vez com a linguagem diferente. Use a razão para aceitar, e assim ele fez. Ele não usou uma primeira mensagem de prima, foi logo colocando, aditando. Não. Ele foi conhecer mais a fundo as mensagens do mesmo Espírito e outros assuntos, e ali ele viu. Por quê? Porque existem espíritos pseudo-sábios, existem espíritos enganadores, e todos nós sabemos disso. Existem espíritos, porque sou espírito, eles sabem mais do que nós? Não. Existem espíritos que sabem menos do que nós, espíritos encarnados. Por isso devemos ter cuidado. E ele faz essa observação, o Kardec, com muita humildade e ao mesmo tempo com muita sabedoria. Então, com isto, ele mostrou que a doutrina espírita não é uma concepção humana, ou só humana, porque não partiu de um indivíduo, de um médium somente. Não. E muitas vezes o médium não assina o nome, porque o verdadeiro médium, às vezes, nem se importa de se o nome está ali ou não. Isso é o que menos interessa, ele citar o nome do médium. Porque a mensagem, a sua essência, que vieram de vários lugares, aí é que está a certeza, a verdade do nosso intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Na realidade, entre o mundo espiritual, encarnado, e espiritual, desencarnado. Nós já podemos usar essa linguagem, todos nós já somos estudiosos da doutrina. Muito bem. Nem todos penetram em certos mistérios. Por quê? Porque não são todos os espíritos que estão no nível de evolução capaz de nos dar algum ensinamento, uma coisa mais profunda. Por exemplo, em Gênesis, teria que ser um espírito com bastante vivência, com bastante grau de evolução, para falar sobre aquele livro que tem uma leitura complicada, todos nós sabemos. E outros exemplos se seguem. Há espíritos enganadores que se passam por sábios. Reforçando o que eu falei agora, para ficar bem claro, em letras em negrito. Garantia única dos ensinamentos dos espíritos é a concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de diferentes médiuns em diferentes lugares. Isso fecha, com certeza. Notícias históricas é o item 3 que contém no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala algumas palavras, como eu citei antes, que fogem ao nosso dia a dia. Então ele fala em samaritanos. Bem, quem eram os samaritanos? Com a cisão das 12 tribos, nós tivemos dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. Israel, a capital era Samaria, e Judá era Jerusalém. Eles viviam em atrito. Um não suportava o outro, um olhava os defeitos do outro. Mas em Jerusalém é onde existia o templo, que as grandes festas
festa da Páscoa, por exemplo, eram comemoradas nesse local. O pessoal tinha acesso nas grandes festas. Eram as 4 festas anuais. Só. O pessoal da Samaria, para evitar ir até Jerusalém, para não ter contato com eles, já que eles eram humilhados, eles diziam que eles não eram judeus, eles na realidade eram mistura com os egípcios, com estrangeiros, tal. E eles sentiam muito, então nós não vamos colocar o pé nesta terra, e fizeram o templo dele também, para onde ele comemorava as suas festas para não ter que ir lá. Então os samaritanos, eles seguiam o Pentateuco, só a lei mosaica. Eles não respeitavam, não seguiam a tradição oral, que eram interpretações do Pentateuco, aplicadas, associadas aos costumes e ao comportamento social e familiar entre eles. Coisa mais mundana. E eles se casavam em família, eles procuravam se casar em família para não ter esse contato, essa mistura, vamos dizer. Nazarenos eram judeus que procuravam a pureza no seu mais alto teor. Eles não cortavam cabelo, eles eram celibatários, não casavam, seguiam as leis rigorosamente, e mais tarde eles também foram castos também, eles não casavam. E mais tarde eles também foram conhecidos nos primeiros cristãos como nazarenos, sendo os seguidores de Cristo, porque Cristo era Jesus de Nazaré. Publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, odiados pelos judeus. Por quê? Porque o imposto que revoltava mais o povo era o imposto da dominação romana. Eles tinham que pagar o imposto a Roma porque foram dominados pelos romanos. Então era o seu amor ferido, o amor pela pátria ferido. Eles tinham que se submeter ainda a pagar por uma escravidão aparente. Eram subjugados pelos romanos. E isso é o que revoltava mais a eles. E os publicanos tinham já nessa época a história da propina. Eles já tinham também como cobrar mais. Mentiam nas suas fiscalizações para tirar mais dinheiro do povo e colocar dinheiro no bolso dele. Caixa 2. E Caixa 2 eles eram odiados pelos próprios judeus. Portageiros. Porta. Eles saíam que ficavam cobrar um imposto na porta da cidade. Para quem entrava, pagava o imposto. Mesmo que fosse para fazer uma visita ou fosse para um comércio, comprar alguma coisa, tinha que pagar uma taxa para entrar. Hoje, mais ou menos, eles chamam como o fiscal de alfândega daqui. Fariseus. Fariseus é uma seita que teve origem no século 180 a 200 a.C. e desapareceu junto com a destruição do último templo, 70 anos depois de Cristo. Fariseu. Hoje nós temos a palavra fariseu como uma coisa pejorativa. Mas por quê? Eles se faziam homens de bem, homens éticos, demonstravam aquilo para a sociedade inculta respeitavam-nos e eles sabiam, claro, alguma coisa das leis, mas eles não aplicavam as leis. Igualzinho hoje. A palavra ética não existiu para eles. Eles foram contestados por Cristo. Hipócritas, túmulos caiados, sepulcros caiados. Eles se vangloriavam, eles andavam com as suas vestes, com passagens do Evangelho pendurada na roupa, para chamar atenção.
eles faziam questão de, ao dar uma esmola, falar em voz alta que estava dando o dízimo, estava dando a esmola para os pobres. De fora, era só a imagem para ser respeitados. E eram respeitados. Observavam as práticas exteriores do culto, as cerimônias, rituais, adoravam o proselitismo. Eles faziam aquilo também para puxar gente para o lado deles. Eram poderosos em Jerusalém. Acreditavam na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Cristo combateu-os por suas hipocrisias. Com isso, eles se juntavam também aos sacerdotes e aos escribas. E todos eles foram criticados por Jesus. Escribas eram os doutores que ensinavam também nas sinagogas, que nós vamos ver já, aos sábados, aquela população, aquele povo inculto. Sabiam escrever, eram geralmente os anciãos, ficavam em praça pública fazendo aquilo, eram os doutores da lei. Juntinhos com os fariseus, eles andavam muito juntos e também foram criticados e muito por Cristo. Sinagoga era o edifício sede onde os judeus aos sábados iam estudar as leis, iam estudar o evangelho, tirar suas dúvidas. Tinha sinagoga em todas as cidades, mas templo para as grandes festas, que eram 4 mais ou menos, só tinha um em Jerusalém. E depois os samaritanos fizeram os seus. Saduceus é uma seita que se formou por volta de 248 a.C. Não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Eles acreditavam no prazer, eram hedonistas. Eles tinham a fé que a vida foi feita, foi para brincar, foi para gozar, que Deus nos deu isso, foi para nos sentirmos prazer em todos os sentidos. Eles só aceitavam a lei de Moisés. Eram, portanto, materialistas e os sensualistas da época. Essênios, seita fundada por volta de 150 a.C., a associação de gente onde imperava a moral, o comportamento, a religiosidade, o amor ao próximo, o respeito a um Deus único e a crença. Eles tinham entre si uma coisa em comum, todos os seus bens eram divididos entre eles. Eles viviam da agricultura e tudo que era produzido era dividido equitativamente. Eles viviam geralmente afastados dos centros das cidades, na periferia. Tinham uma vida monástica. Os terapeutas, mais ou menos como os essênios, faziam a mesma coisa, eram celibatários também, e eles iniciaram as suas atividades na Alexandria, no Egito. Mas eles eram contemplativos, como os essênios, e viviam de uma maneira solitária também. Dizem até que Cristo foi um essênio. Ele até poderia ter tido conhecimento dos essênios, claro, é da época dele. E se ele teve alguma educação essênia, foi uma coisa boa. Tem uns que criticam, não, mas Cristo não precisava disso. Mas ele veio como homem. Ele estava ali participando como homem. Só que nós sabemos que ele era de uma... Ele era um ser divino, mas ele tinha que estar ali para colher e dar exemplo também. Agora, chegamos no item 4, Sócrates e Platão, ideia cristã e espiritismo.
Toda ideia, quando surge, ela não surge de choto, de uma vez, ou uma mudança que tenha qualquer, não aparece assim, num passe de mágica. Não. Essas coisas boas, ela tem igual a semente para se tornar uma árvore frutífera, uma árvore que dê sombra. Ela tem que ter uma boa semente, uma boa raiz, um bom solo para crescer e mostrar a sua utilidade. Então, o cristianismo se deu desta maneira. A ideia do cristianismo foi uma semente plantada em Platão, Sócrates. Tal Cristo, Sócrates não deixou nada escrito. Tal Cristo, ele foi condenado à morte. Tal Cristo, ele foi condenado de desviar a juventude das suas cidades. Tal Cristo, Sócrates, acreditava numa vida eterna, acreditava na imortalidade da alma e conclamava os seus compatriotas, na época, para amar ao outro como a si mesmo. Sócrates, com isso, foi precursor do espiritismo, porque nós somos o cristianismo redivivo. Então essa semente que ele plantou, ainda hoje está dando frutos. Ah, mas porque foi Sócrates? Não, ele não foi pagão como muita gente diz. Ele não era pagão. Professor, só uma colaboração pequena. Sim. De onde vem de Sócrates, da frase socrática, o conhece-te a ti mesmo. Foi a primeira vez que ele pronunciou, foi Sócrates, né? Inclusive essa frase diz que estava lá, era aonde se ouvia, que não foi que ele, quando ele disse isso estava copiado numa, onde não fugiu agora, aonde se via, falava com, vamos dizer, que o centro recebia no oráculo de Delfos. Está lá escrito essa frase. Nem todos estamos na terceira página já. Estamos terminando. É o que Sócrates, eu queria dizer para vocês, olhem para vocês verem que o pensamento deste cidadão, aquela época, eu não copiei porque é muita coisa. Como isso aqui é um resumo, deixar para vocês lerem em casa. Olhe bem, Sócrates, palavras dele. O homem é a alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia ainda existia unida aos tipos primordiais. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo, dele se separa em se encarnando e recordando o seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Isso não é Kardec, isto é Sócrates. Não é só um princípio da reencarnação, está aí claramente exposto, mas o estado das almas que ainda estão sob o império da matéria. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela, terra, então disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais se viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a entrarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar,
até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzem-nas a um corpo, e então elas retornam sem dúvida os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Isto é Sócrates. Então, como vocês veem, o espiritismo sempre existiu, em todas as épocas, apenas com a roupagem diferente. Mas essa ideia já vinha de lá, já vinha antes de Sócrates, já existia essa ideia do outro mundo, essa ideia da reencarnação, tem bem antes dele. Então, meus irmãos, Kardec deu-nos esta bússola para que nós aprendamos de uma maneira mais fácil a interpretar as parábolas que Cristo falou, para interpretarmos outros pensamentos que aqui existem em sentido figurado e com o que a nossa doutrina ensina se torna muito mais claro, se torna mais palpável. Este livro, como eu falei, era para ser lido por todos aqueles que querem aprender uma coisa com a razão, uma coisa racional, não se deixar ouvir pelos que dizem e falam o que querem, que modificam as escrituras. As escrituras passaram por quantas traduções? Ainda hoje passa. Quantos copistas copiaram os evangelhos? Muitos deles pensam, se não sabe, se não tem certeza, porque ninguém tem o original de quem foi o autor. Mas a gente não entra, nós, espíritas, não entramos nessa briga do porquê, do porquê. Não. Por quê ou por quem? Nós vamos buscar a essência da moral que tem aqui para o nosso caminhar, sempre subindo naquela escada conhecida por escada de Jacó. E terminando, digo para vocês, seja você novo ou velho, não importa a sua idade, leia e pratique o Evangelho para o bem da humanidade. Muito obrigado para vocês pela atenção.